O que acontece quando ingerimos uma latinha de refrigerante? Para responder isso, vamos entender um pouquinho sobre compartimentos intracelulares e o transporte de proteínas. As proteínas apresentam grande funcionalidade na composição química dos seres vivos. Mas como elas se movimentam entre os compartimentos? Com o auxílio dos sinais de endereçamento, as proteínas que são sintetizadas em ribossomos no citosol podem ser transportadas pelos poros nucleares, pelas membranas ou através do transporte de vesículas. No transporte de proteínas do citosol para o núcleo, conhecido como transporte mediado, as proteínas se movimentam entre o citosol e o núcleo por meio dos complexos de poro nuclear, que formam canais por onde as moléculas entram ou saem do núcleo. Algumas moléculas pequenas e solúveis em água passam livremente através dos canais. Porém, moléculas maiores, como no caso das proteínas, precisam ter uma sequência sinal para passar pelos poros. Tal sequência sinal é chamada de sinal de localização nuclear. As proteínas citosólicas, chamadas de receptores de transporte nuclear, reconhecem esse sinal e direcionam a proteína ao poro nuclear. No poro nuclear, elas interagem com fibrilas. Os receptores de transporte se ligam às sequências de aminoácidos presentes nesses emaranhados de proteínas do poro, transportando assim a proteína para dentro do núcleo. No transporte transmembrana, as proteínas específicas podem ser direcionadas para a mitocôndria, para o retículo endoplasmático, para os peroxissomos e, no caso das plantas, para o cloroplasto. No caso das mitocôndrias e dos cloroplastos, as proteínas contêm uma sequência sinal na região N-terminal, que as permite entrar em sua organela. As mitocôndrias e os cloroplastos possuem duas membranas, e para que ocorra a passagem da proteína para dentro da organela, elas passam por sítios especializados que estão em contato com as duas membranas. Durante o transporte, as proteínas são desenoveladas uma a uma, e sua sequência sinal é clivada por uma peptidase de sinal assim que a translocação é concluída. Dentro das organelas, há a presença de proteínas chamadas chaperonas, que ajudam a puxar as proteínas que estão sendo translocadas e a restituir suas conformações quando são internalizadas. Para o retículo endoplasmático, existem dois tipos de proteínas, as proteínas hidrossolúveis e as proteínas transmembrana. As proteínas solúveis, que são destinadas à liberação celular, são completamente translocadas pela membrana do retículo e liberadas em seu lumen. Elas possuem uma sequência sinal que é ligada a um canal de translocação de proteínas na membrana. A peptidase sinal cliva a sequência sinal. A proteína entra no lumen do retículo, o canal de translocação se fecha e a sequência sinal fica na membrana. Já as proteínas transmembrana, que podem permanecer na membrana do retículo, de outra organela ou na membrana plasmática, são parcialmente translocadas pela membrana no retículo endoplasmático e se tornam embebidas por ela. Tais proteínas possuem uma sequência sinal de início de transferência hidrofóbica e de parada de transferência hidrofóbica. A sequência de início é reconhecida por uma SRP, que traz o ribossomo à membrana do retículo endoplasmático. Quando o sinal de parada entra no canal de translocação, descarrega ambas as sequências lateralmente na bicamada lipídica. O transporte vesicular é responsável pelo transporte de diversas substâncias nas células, dentro do sistema de endomembranas, o qual é composto por retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, endossomos e peroxissomos. O conceito de transporte vesicular foi descoberto no ano de 1960 por Randy Wayne Sheckman. Durante a década de 70, ele estudou células de levedura com defeitos nesse sistema de transporte, onde demonstrou que os defeitos foram causados por malformações genéticas e explicou como diferentes genes regulam diferentes aspectos dos transportes. O transporte vesicular ocorre através de vesículas. As vesículas são pequenas bolsas envolvidas por membrana e carregam proteínas solúveis através do citosol. Elas são formadas através de brotamentos, dirigidos pela montagem de uma capa proteica. Um exemplo de capa proteica é a de clatrina, que se monta como uma rede na superfície citosólica da membrana.
Uma pequena proteína chamada dinamina associa-se como um anel à rede na superfície, realizando a constrição do anel juntamente com outras proteínas recrutadas, destacando a vesícula da membrana. Após serem destacadas, as vesículas são transportadas por proteínas motoras através das fibras do citoesqueleto. Para se fundir à membrana de destino, as vesículas possuem marcadores moleculares que identificam sua origem e conteúdo. Esses marcadores, as proteínas RAB, são reconhecidos por receptores incluídos na membrana-alvo. Quando a proteína de aprisionamento captura a vesícula, a proteína SNER-V interage com a T-SNER, presente na membrana-alvo. Por fim, a vesícula é ancorada em seu local e fusionada. Sendo assim, as proteínas são liberadas através de vesículas para o complexo de Golgi, munido de um conjunto de cisternas divididas didaticamente em 3 porções, a cis, medial e trans. As proteínas chegam ao complexo de Golgi pelas cisternas da porção cis, onde passam por mudanças químicas, tais como a adição e remoção de oligosacarídeos por enzimas. Depois, as proteínas são endereçadas para outras organelas pela porção trans. Ao saírem do complexo de Golgi, essas proteínas são envolvidas pelas vesículas, que irão transportá-las para outras organelas celulares ou para o exterior da célula. E como tudo isso pode se relacionar com o fato de beber uma simples lata de refrigerante? Quando nos alimentamos, a concentração de glicose no nosso sangue aumenta. O mesmo ocorre quando bebemos a Coca-Cola. Toda a glicose que ingerimos precisa ser aproveitada pelo nosso corpo. A insulina realiza o aproveitamento da glicose para fins de obtenção de energia. Ela é uma proteína sintetizada e secretada pelas células beta do pâncreas, e sua secreção ocorre através do transporte vesicular, que foi discutido anteriormente. Podemos perceber então o quanto é importante o transporte de macromoléculas nas nossas células. Se tudo o que ingeríssemos na nossa alimentação não fosse devidamente aproveitado, como no exemplo da glicose, poderíamos desenvolver diversas doenças. Sendo assim, para a manutenção da nossa saúde e nutrição, é necessário que todos os processos que ocorrem nas células estejam funcionando corretamente.